Gilmar Mendes já definiu. A suspeição do Sérgio Moro vai ser julgada assim que possível. Agora a decisão está tomada. Para o quanto antes, eles vão fazer. Eles vão declarar o Sérgio Moro suspeito e vão tirar as condenações do Lula. Eu vou explicar para você como que é essa história. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto Cardoso, vamos conversar um pouquinho sobre a suspeição do Sérgio Moro e o Gilmar Mendes. Eu costumo explicar esses assuntos com mais calma nas lives que eu faço. Tem duas, às 10 da manhã, todos os dias, só domingo que não, e às 19 horas você é convidado para participar. Mas eu vou fazer um resumo agora para você, tá bom? Basicamente é o seguinte, o Lula tinha sido preso por um mandado de prisão do Sérgio Moro. No entanto, a defesa do Lula alegou o seguinte: esse cara é parcial. Esse cara tem intenções próprias para prender o Lula. Ele não está julgando o Lula com isenção. Ele tem interesse em prender o Lula. Então o Lula não pode ser julgado por ele. Isso tem que parar. Habeas corpus é uma prioridade na justiça. Normalmente é julgado no mesmo dia. Em poucas horas sai a decisão. Às vezes demora um dia, 2 dias, mas é uma coisa sempre rápida. Porque imagina um cara que está preso e que não deveria estar preso. Até você decidir se tem algum erro, você solta o cara. É assim que funciona o habeas corpus. No caso do Lula é tudo diferente. Esse habeas corpus começou a ser julgado em 2018, até agora o julgamento não acabou. É um julgamento que já começou. Começou em 2018 e até agora não terminou. E por que não terminou? Quando esse julgamento começou no final de 2018, o Bolsonaro tinha acabado de ser eleito. Então, dos 5 votos, o primeiro e o segundo, que foram Carmen Lúcia e Fachin, foram a favor do Sérgio Moro. Então, o Lula já estava perdendo por 2-0. Mas depois vinha Gilmar Mendes, depois vinha Lewandowski, depois vinha Celso de Mello. E os 3 estavam mais inclinados a dar a suspeição do Sérgio Moro, num ambiente que o Sérgio Moro ia ser ministro da Justiça e Bolsonaro tinha acabado de ganhar a eleição. Aquela loucura, a direita venceu depois de 4 governos do PT. O que ele falou? Pedir vistas. Pedir vistas significa que eu vou ler esse processo mais um pouco porque eu quero entender alguma coisa. E aí depende dele. Quando o juiz, o ministro do Supremo, pede vistas, depende dele colocar em votação de novo. Quando ele achar que ele já tirou as dúvidas dele, ele põe. Aí ele passou 2019 todo, a situação começou a melhorar, vou pôr em votação. Mas o Celso de Mello precisou ser hospitalizado. E aí, como Gilmar Mendes e Lewandowski iriam votar pela suspeição do Sérgio Moro, sem o Celso de Mello ia ficar 2-2. Então ele falou, vou esperar o Celso de Mello voltar. Celso de Mello voltou em março, vou colocar em votação. Pandemia. Pandemia parou tudo porque se pensava assim, isso deve levar 1 mês, 2 meses, depois a gente vota. Mas não, a situação só se agravou. Até hoje não voltou. Então estão esperando, mas agora o Sérgio Moro já teve uma suspeição votada. Vocês viram aquele processo da delação do Palocci, que ele incluiu no processo do Lula 6 dias antes da eleição? O Lewandowski e o Gilmar Mendes votaram pela suspeição do Sérgio Moro, dizendo que ele não foi parcial e tiraram a delação daquele processo. Já foi um forte indicativo. Eles já viram como a opinião pública recebeu essa informação. E o Gilmar Mendes agora falou, está na hora de terminar aquele julgamento. Assim que possível. Por que assim que possível? Porque ele diz que é um assunto complexo, eles não querem fazer por sessão virtual, eles querem estar no plenário, cara a cara, discutindo a situação. Os votos demoram horas, tá? Os votos demoram horas, mas vai ser feito na marra. Assim que der, vai ser feito. Se não der para ser em sessão plenária, se não der para ser cara a cara, vai ser por sessão virtual. Não é o que eles querem no momento. Mas se o tempo passar e não adiantar, ele vai fazer. Gilmar Mendes já chegou a declarar, gente. Ele falou, nós devemos um julgamento justo ao Lula. Veja você mesmo. Tem, especialmente no exterior, mas também entre nós, aqui, acadêmicos no Brasil, é de que houve, vamos dizer assim, muitas idiosincrasias, heterodoxias nesse julgamento de Lula. Então, o que eu tenho dito?
Lula, nós devemos a Lula um julgamento justo. Nós devemos a Lula um julgamento justo. Então ele já falou, no que depender dele, o julgamento dele não foi justo. O Lula foi preso sem provas, foi preso injustamente, porque o Sérgio Moro agiu por interesse pessoal para prender o Lula. Então ele já deixou bem claro que o Lula precisa passar por um processo correto. Se derem a suspeição do Sérgio Moro, falar assim, ó, ele tinha motivo pessoal para prender o Lula. Então não interessa o que aconteceu, ele condenou porque ele estava votando por interesse pessoal. As condenações são anuladas. O processo não desaparece, não. O processo continua existindo, mas volta lá para o começo. Tudo que o Sérgio Moro fez é anulado, então precisa outro juiz autorizar tudo. E qualquer juiz que leia o que está nos autos vai inocentar o Lula, porque você dizer que no caso do triplex do Guarujá o Lula cometeu qualquer crime, simplesmente a reforma não aconteceu, porque o Lula estava preso, o Guilherme Boulos invadiu lá e mostrou pra gente que não teve, sequer existiu a reforma. Mais do que isso, o Lula nunca comprou aquele imóvel, ele nunca usufruiu daquele imóvel, ele nunca sequer pernoitou lá. Ele foi uma vez ver, falou não vou comprar, foi embora, foi só isso que aconteceu. Não foi feito reforma, ele não comprou, ele não recebeu um tostão, ele não recebeu nenhuma vantagem, e mesmo assim o Sérgio Moro condenou. O Sérgio Moro já sabia, ele já tinha pena na cabeça dele. O Deltan Dallagnol, quando ofereceu a denúncia com aquele PowerPoint ridículo, ele mesmo confessou, não estou seguro, as provas são frágeis, faltam elementos. E o Sérgio Moro falou, apresenta a si mesmo, porque o Lula já estava condenado. Gente, todo mundo sabe, esse processo não tem pé nem cabeça. Veja, eu vou te dar um exemplo para você entender que esse processo não tem pé nem cabeça. A propina, a corrupção envolve um agente público, né? Então eu quero conseguir alguma coisa, por exemplo, na prefeitura. E demora. Se eu chegar para um funcionário e falar, ó, toma essa caixinha aqui, consegue rápido para mim, isso é corrupção. É corrupção porque envolve um agente público. A corrupção envolve necessariamente um agente público. Se eu der dinheiro para você, não é corrupção. Eu posso te dar um presente quando eu quiser. Para um agente público é diferente. É uma situação complicada. E o Lula já tinha deixado de ser presidente da República em 2010. Eles alegam que essa reforma foi feita em 2014, o processo é de 2016. Nunca ouvi falar de corrupção, de propina para um ex-presidente. Você dá propina para alguém que pode te assinar alguma coisa, possa te favorecer. O Lula já não era presidente há 4 anos, sem ser agente público, como que houve corrupção? Né? Não tem nem ideia, a acusação não faz sentido, isso é uma aberração. Você dizer que um ex-presidente foi corrompido. O Moro sequer diz qual foi a contrapartida, né? Porque a Odebrecht deu uma reforma num apartamento que não é do Lula, em troca do quê? Ele não diz, não está na sentença o que a Odebrecht deu para ele, o que a OAS deu para ele, o que isso tem a ver com a Petrobras, não está escrito. O Lula foi condenado num processo sem pé nem cabeça. E agora já está praticamente decidido, o Gilmar Mendes já falou, assim que der, assim que a situação melhorar, nós vamos votar isso daí. Não é uma coisa que ele vai deixar para ano que vem, não é uma coisa que não vai ser julgada, ele já disse, vai ser julgado sim, e ele já disse que o Lula merece um julgamento justo. Então agora, provavelmente, setembro, outubro no máximo, porque em novembro o Celso de Mello se aposenta e é um dos que tem que voltar, nós já estamos no meio de agosto. Para setembro, outubro, é rápido, vai ser julgado, o Lula vai ter seus direitos políticos de volta e eu vou te contar, viu? Não tem pressa. O Lula não vai disputar a eleição municipal, isso é uma coisa que tem que estar pronta para 2022. Acontecendo antes da aposentadoria do Celso de Mello, tá tudo tranquilo. Se precisar, eles fazem em sessão plenária, mas em princípio eles vão... Se precisar, eles fazem em sessão virtual, mas em princípio eles querem fazer em sessão plenária. Se a pandemia não permitir, e provavelmente não vai permitir, eles vão acabar fazendo em sessão virtual. Mas até aí é assim mesmo, tá? Não vai mudar nada, os votos já estão lá, o Lula vai ter seus direitos políticos de volta e aí ele vai poder decidir. Ele vai querer ser candidato ou não. Vai depender dele. Vai depender da idade, do momento da vida dele, o que ele tem de objetivo, se ele prefere apoiar alguém, mas ele precisa ter a honra dele lavada. Lula ficou 1 ano e meio preso sem provas, porque o juiz que condenou o Lula
foi ser ministro da Justiça do adversário que venceu a eleição da qual Lula não pôde participar. Isso é extremamente grave. Se contar para qualquer pessoa de outro país que isso aconteceu, elas falam, como assim isso aconteceu? Como assim o juiz condenou primeiro nas pesquisas, aí outro adversário ganhou e ele foi ser ministro desse outro cara? Isso daí já era suficiente para o Sérgio Moro estar preso. Mas o Gilmar Mendes já disse que vai julgar o quanto antes e Lula vai recuperar os direitos políticos. Certo, meu parceiro? Agora, se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro e no final seu nome vai aparecer como forma de agradecimento. Fechado? Muito obrigado a todos e eu já fui.